aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, porque vocês dois, o Wagner e a Camila, estiveram no South Summit Madrid, que terminou no fim de semana, e a gente quer saber um pouco do que aconteceu por lá. Bom dia para você, Camila. Seja bem-vinda ao Real Time. Marcelo, bom dia. Wagner, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, fala um pouco então. Uma confissão, eu ainda não fui no South Summit Madrid, eu preferi prestigiar o South Summit Porto Alegre. Porto Alegre. E espero te ver lá também, não só no evento do Warren Buffett, né? Mas pelo menos no South Summit aqui prestigiando a gente. Pô, gostaria muito, né? E vamos falar então um pouco do South Summit Madrid. Vamos começar com você então, Camila. O que você destaca de lá? Na verdade, eu acho que o Wagner já trouxe isso muito bem, né? Eu faço parte do Conselho de Honra aqui do Brasil, de Porto Alegre, então o South Summit Madrid, talvez ele por ter sido aí o grande pioneiro, né? Ele traz números bastante robustos, né? Ele traz, inclusive, startups, aproximadamente entre 9 e 11, que já viraram startups bilionárias, né? Mas isso eu acho que, inclusive, startups brasileiras, inclusive startups do mundo inteiro, né? Mas o South Summit Brasil, por ele estar localizado ali numa área muito estratégica da Europa, você acaba trazendo um ecossistema muito enriquecedor. Então, ó, só para você entender, 32 mil startups em número, né? 9 unicórnios, e você já foi gerado aí pelos finalistas, né? Porque você faz um concurso de startups que é muito rico, né? Um session pitch, e a gente está falando aí de aproximadamente 17 bi de dólares sendo gerado. E aí a gente também traz o número de 110 exits, né, saídas, que eu tenho falado bastante aqui, que é quando, né, a startup ela percorre aquele caminho de seed para seed, né, late stage, growth stage, e ela de fato ela é vendida ou para um estratégico, ou para um comprador, ou para uma empresa. Camila, já que você é de casa, eu vou deixar você fazer a próxima pergunta para o Wagner, então, que é o nosso convidado. Wagner, eu vejo, de verdade, antes de mais nada, eu preciso parabenizar você, o Aldir. Eu vi realmente uma proximidade muito grande, principalmente do governo ali de Porto Alegre, estive lá, mas eu preciso te parabenizar, antes de tudo, de fazer essa competição em Belém, né? Justamente porque a região norte, além de trazer essa pujança natural, é uma região que, na verdade, assim, a gente precisa cada vez mais olhar. E aí, o que eu quero saber é o seguinte: quando você entende que Belém, ali, na verdade, região norte, é importante, o que são os 3 temas principais? Eu sei que você já falou biotech, eu sei que você já falou, mas o que são os 3 temas principais, assim, olhando não só o âmbito de investidor e startups? Bom, Camila, primeiro, obrigado aí pelo elogio, e a Camila é uma grande parceira, né, parte da história do South Summit do Brasil, do nosso comitê de honra, então muito feliz aí de estar conversando contigo. Como eu disse, além das climate techs e biotechs, a gente tem alguns territórios que a gente vê bastante oportunidade. O tema da transição energética muito forte e a região também com um potencial bastante interessante. A região do Pará é uma região que o agronegócio é muito forte, né? E o agro, cada vez mais, ele tem que sentar à mesa nessa discussão sobre uma economia verde e formas, né, da gente conciliar o desenvolvimento do agronegócio com, né, a preservação do planeta. Então, também é uma trilha que a gente enxerga com bastante potencial para esse evento. Negócios de impacto também, que tem tudo a ver com o bioma e o contexto da Amazônia. Então, tem uma... Camila, eu queria perguntar para você agora qual que é a taxa de sobrevivência das startups que recebem investimentos nesses eventos? Na verdade, assim, né, você tem aí eu vou te dar uma taxa global de mortalidade, né, e vou te falar um pouco mais não só do South Summit, mas dos eventos como um todo. Mas é importante dizer que isso é uma coisa do mercado geral, porque o South Summit é um grande ecossistema e é um evento, tá? Mas a média global de mortalidade de startup, ela gira em torno aí de 50% nos 3 primeiros anos, né? E existe um outro dado, que é dentro do mercado aí de Venture Capital, né, que a cada 10 startups, né, 7 tem uma mortalidade, tem um write-off, que a gente chama,
duas ali realmente elas vão permanecer ali no crescimento mais orgânico, e uma pode aí realmente compensar o portfólio inteiro, né? E aí talvez você esteja pensando assim, Camila, mas por que você é investidora? Porque muitas vezes essa primeira, ela de fato, essa única, ela de fato, ela compensa o portfólio inteiro, né? Onde de fato o investidor ele tem ganho, mas ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais é importante você investir naquilo ali, principalmente em startups, em tecnologia, como capilaridade de investimento. Então, essa fala do Wagner, né? De olhar cada vez mais para o que está acontecendo no momento, então, green techs, né, olhar para impacto social e fugir um pouco daquela coisa de fintech, health tech, que já são que já recebem muito investimento. Eu acho que é excepcional, né? Quando a gente traz isso e a gente entende que, por exemplo, Manaus já tem ali um ecossistema que é um ecossistema, já fui lá 2 vezes, né, tanto em palestras para conversar com outros investidores. Então, Manaus já tem ali uma participação público-privada muito interessante, né? Então, eu acho que assim, o evento ele serve para poder fazer a conexão, para poder fazer a capacitação, mas é importante dizer assim, que o evento como um todo ele não pode garantir a permanência ou a mortalidade, né? Mas a média global é essa, viu? A média global a gente está falando de 50%. Ô Wagner, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação lá em Madrid, o que você encontrou por lá. Claro, a gente voltei ontem de Madrid, foi a 14ª edição do South Summit, na sua cidade de origem. E é muito bacana, assim, a gente vem participado nos últimos anos, a gente teve uma delegação de mais de 100 brasileiros, executivos de grandes empresas, investidores, ecossistema de inovação, então foi muito legal ver essa troca entre o ecossistema de inovação brasileiro e participantes do mundo inteiro. É um evento com uma participação de investidores muito forte, foram mais de 2.000 investidores. É um evento que tem um foco muito grande em negócio, assim como é no Brasil, mas eu diria que o europeu ele ainda é mais pragmático na sua participação em evento. Então, existe uma agenda toda pensada para a promoção de negócios desse evento. Uma curiosidade da edição desse ano do South Summit Madrid foi que o próprio rei da Espanha abriu oficialmente a edição, o rei que ele faz parte do comitê de honra do South Summit em Madrid, o que demonstra o engajamento institucional que existe no contexto do South Summit Madrid com o tema da inovação e do empreendedorismo, a ponto do rei do país fazer parte do comitê do evento, abrir e liberar uma agenda para escutar, para dialogar com o ecossistema de inovação local. Então foi uma edição super especial, a gente volta cheio de ideias para o Brasil, já nos preparativos para South Summit Amazônia e para a 5ª edição do South Summit Brasil Porto Alegre, que acontece em março do ano que vem. Muito interessante. Agora, Camila, eu imagino que muitos negócios são fechados em eventos como esse, mas quando os negócios não são fechados, se você faz um bom networking, você pode fechar negócio depois, né? Perfeito, né? O investidor, né? E todas as parcerias tem uma máxima, né, que a gente fala assim: we do not invest in dots, we invest in lines, né? A gente não investe em pontos, né? A gente investe numa linha. Então, pode ser, eu participando de diversos eventos, né, eu tenho ali a primeira conversa, depois você tem a segunda, depois você tem um cafezinho, se aquela startup, ela de fato, ela começa ali a mostrar atração, e o mais importante, se ela começa a te dar esses feedbacks, se ela mantém ali vamos dizer assim, o corpo dela de investidores que ela acredita que sejam relevantes, né? Muitas empresas, elas mantêm esses investidores cada vez mais próximos, né? E aí tem um dado interessante, que em 2024, aí eu estou falando do South Summit Madrid, né? Pós-evento, eles levantaram aí aproximadamente em 300 a 320 milhões de euros. Ou seja, né, você cada vez mais vem aumentando, isso foi um registro aí de 63%, né, no ano anterior. Então, isso mostra assim, que eventos como o South Summit ele é um grande catalisador de negócio, né? A faísca pode começar ali, né, mas a chama ela continua acesa aí por muitos meses. Pois é. Camila Farani e Wagner Lopes, aprendi bastante com vocês dois nesse nosso encontrinho matinal aqui, viu? Obrigado pela participação.
E a gente espera lá na Amazônia, lá em Belém, viu? Não é isso, Wagner? Com certeza. Estão todos convidados. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E daqui a